CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, a todos que se encontram aqui e também aos familiares que se encontram em seus lares e vão assistir via YouTube. Eu convido então a todos para que nós possamos fazer a abertura dessa noite e todas as famílias que estão em seus lares poderão colocar um copo com água para ser energizada e no final possam tomar esta água. Então, neste momento, vamos nos conectando com a espiritualidade de amor e luz e pedindo tudo aquilo que nós viemos buscar nesta noite. E vamos recebendo conforme o nosso merecimento. Vamos nos concentrando neste momento, fechando os nossos olhos suavemente, agradecendo por mais este dia e esta oportunidade de estarmos reunidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, a Mãe Maria e ao Mestre Jesus, e a todas as forças de luz e amor e cura que se fazem presentes nesta noite, para ajudar a todos que aqui se encontram
no que necessitam, conforme a intenção de cada um. Vamos elevando os nossos pensamentos, elevando e elevando. Vamos entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, nos acolhendo, nos amparando, nos orientando, nos protegendo, trazendo a coragem, a fé, a harmonia, a paz e a sabedoria, para compreendermos a nossa missão reencarnatória nesta vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos na jornada evolutiva e no melhoramento pessoal e na iluminação divina. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pela graça de estarmos neste dia junto a vós e sentir a vossa presença em nós, fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos lares. E eu convido a todos agora para que nós possamos acompanhar a oração que está no telão. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja e assim é. E neste momento eu convido a todos para que nós possamos fazer 1 minuto de doação de energia, deixando sair do seu cardíaco uma luz rosa, da cor verde e da cor azul. Será levada a todas as pessoas que precisam, que necessitam, as pessoas doentes, acamadas nos hospitais, pela paz do mundo e por todas as nossas famílias também, que a espiritualidade se encarregará de levar a cada um que necessita.
agradecemos toda a energia doada. Nós temos alguns comunicados importantes. Na próxima semana, quinta-feira, dia 11 de dezembro, nós vamos ter atendimento aqui na casa, no mesmo horário, às 20 horas. E na sexta-feira, dia 12, nós vamos ter a oncologia. É a última deste ano. Então, todas as pessoas que têm problema com oncológico ou doentes que precisam ser atendidas podem vir na sexta-feira, no dia 12. E as palestras também vão ser online no dia 22 e no dia 29 de janeiro. E a casa retorna depois aos atendimentos no dia 5 de fevereiro com o público. Então, esses seriam os avisos. Também está no Face, né? Foi colocado no Instagram para as pessoas saberem, né? Os atendimentos, os dias que vão ter de atendimento. Então, meu boa noite a todos, e eu convido o nosso colega, o Cláudio, para fazer o evangelho desta noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de trabalhos na nossa casa. A leitura do Evangelho de hoje é sobre o mal e o remédio. Que remédio? Pois recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes. Um só é infalível, a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ele mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculos será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. A gente poderia fazer inúmeras reflexões, né, sobre essas palavras, mas a gente, como eu sempre trago, né, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tudo aquilo que a gente vive e passa, o mal e o remédio. Conseguirmos interpretar qual é o significado do mal que está acontecendo com a gente, pode ser, acho que o primeiro passo. Para todo mundo é difícil, para mim também foi inúmeras vezes, entender quando que coisas ruins nos acontecem, qual é o significado delas. E a gente só fica alimentando, né? A gente fica potencializando aquilo, reclama da vida,
critica muitas vezes a espiritualidade, perde a esperança. Só que com o tempo, e eu digo por mim, ainda em caminhada, eu comecei a entender que até as coisas ruins estavam ajudando nessa construção. E qual que é o remédio para isso? O que a gente pode fazer para aprender a lidar? Então eu vou trazer alguns pontos aqui, né, que eu tenho anotado para a gente ir conversando e conseguirmos, né, sair daqui hoje com pelo menos uma reflexão sobre esse tema. Então, como que a gente avalia, né, o mal? Será que o mal realmente ele aconteceu para nos prejudicar? Será que realmente é só para fazer mal, só para a gente alimentar ainda mais essas angústias na nossa vida e se revoltar contra aquilo? O mal que existe em nós é fruto das imperfeições do espírito. Constantemente, todos nós estamos passando por desafios diariamente nas nossas vidas, né? E não vai ser só coisas boas o dia inteiro. Então, como que a gente interpreta? O sofrimento, muitas vezes, nasce dessas imperfeições. Então, o quanto a gente vai sofrer com aquilo que a gente está passando, que não está nos fazendo bem, poderia estar, vamos dizer assim, no nosso controle. O quanto a gente vai sofrer. Porém, Deus não nos envia o sofrimento como castigo, mas como remédio, como oportunidade de cura e progresso. Quem aqui nunca se desenvolveu melhor num momento de dificuldade? Ou quando tudo está bom, é quando mais a gente se cobra, é quanto mais a gente avalia. Quando que a gente busca remédio? No momento que a gente está bem ou no momento que a gente não está? É quando a gente está sentindo algo. E aqui até eu abro um parêntese para isso, porque no momento de dor, quando a gente busca remédio, muitas vezes a gente busca só para amenizar a dor. Mas será que a gente não tem que ir na causa para tentar entender o que realmente está nos fazendo mal? A gente cita, né? Muitas vezes a palavra nos diz que tudo vem do espiritual, mas quantas vezes algo que acontece no mundo físico, a gente acaba absorvendo de uma outra forma, e aí afeta todo o nosso mental, e enfim, e abre até brechas para que o mundo espiritual a gente fique um pouco mais suscetível a sentir, né? Ou se colocar sobre coisas que não são tão positivas. Então, o que é o mal? Ele é externo ou ele é interno? O que a gente poderia educar dentro de nós mesmos? A impaciência? Se a gente se colocou numa situação e a gente está impaciente, o que a gente está alimentando? Qual remédio a gente está colocando no nosso corpo? O orgulho? Egoísmo? Falta de perdão? Medos que nos paralisam? Quantas coisas a gente passa a vida inteira com medo para não tomar atitudes de mudança, e a gente não traz aquele remédio, que às vezes é a coragem que a gente precisa. De quem que depende isso? De uma oportunidade de alguém que vai largar na nossa frente? De um guia que daqui a pouco num atendimento vem na casa e explica o caminho? Mas se ele falar o caminho de forma genérica, tem todo aquele passo a passo que cada um precisa construir. E isso é para tudo na vida. Para um relacionamento, para desafios que a gente está passando, até mesmo pela doença que a gente pode estar enfrentando. O que está trazendo como aprendizado para nós? É difícil entender que uma doença também é uma missão, mas como que a gente vai usar dela para dar os próximos passos? O mal, ele não é um destino, ele pode ser um alerta. Se algo incomoda, mostre onde precisamos trabalhar. Se algo dói, revela onde ainda a gente não está forte. E muitas vezes a gente tem receio de lidar com a dificuldade. Não, eu não vou fazer aquilo porque aquilo está me fazendo mal. E eu não vou buscar o remédio que é realmente, se eu preciso enfrentar, eu enfrentar a situação e me fortalecer contra ela.
ainda mais se é algo constante na nossa vida. O mal é um professor. Ele aponta o ponto exato onde ainda falta evoluir. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, enfim, né, não somente aqui na casa, mas no nosso dia a dia, que carregam coisas de desde quando eram crianças e não se desafiam para isso. Eu vou falar até por mim, né, de questão de, vamos chamar de medo. Não que eu ainda não tenha, mas eu evito a altura. E já andei de avião, né, e já tive até oportunidades de, num dia de um treinamento empresarial, eu fazer um desafio de subir, fazer escalada, rapel, que se chama. Aquilo me correu muito no dia que eu estava vivendo, e eu consegui enfrentar, e eu consegui, perante uma situação de um desafio, e aqui eu estou falando algo totalmente à parte, criar um remédio na minha cabeça de como que eu ia enfrentar um medo que desde criança me incomodava. E isso pode ser, numa situação como essa, o medo de altura, o medo de, daqui a pouco, alguma coisa, alguma situação de risco, mas até mesmo aquele mal de um relacionamento dentro de casa que a gente tem, um relacionamento com algum familiar. O que aquele mal está nos ensinando? Aquilo que nos alimenta, algo que não é bom por muito tempo, por muitos anos, muitas vezes a gente carrega. Como que nós vamos enfrentar para que, pelo menos, não nos derrube por algum período? O Evangelho, ele não traz soluções, não existe fórmula mágica, não é porque a gente está aqui, porque eu estou aqui falando, que a gente sabe a receita. A gente tem esclarecimento para buscar a força todo dia, para pelo menos tentar interpretar de alguma forma um jeito melhor de passar pelas dificuldades, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas tu trabalha com a espiritualidade há tantos anos, então nada acontece contigo. Pelo contrário, a gente é mais desafiado muitas vezes ainda, porque a gente tem, como se diz, né, o nosso corpo aberto a isso. O Evangelho nos chama ao discernimento. As pessoas que drenam a nossa energia, elas podem estar nos fazendo mal. E qual que é o remédio para isso? Mas se eu preciso conviver, é só me afastar? Não, mas é alguém que eu não consigo me afastar. Como que eu vou construir esse remédio para lidar com essa situação? Ambientes que alimentam vícios ou negatividade, será que a gente precisa fazer? Ou frequentar uma vida inteira? E eu tenho desafios pessoais fortes em relação a isso, de realmente pegar e dizer, chega. Eu vou me proteger, eu tenho que estar lá, mas eu vou me proteger. Só que não adianta, como eu digo, o remédio ser só aquele tapume. Se a gente está com dor no corpo, por falta de atividade física, por exemplo, e a gente toma remédio para não sentir dor, a gente está fortalecendo o corpo? Não. Eu tenho problema, né, na coluna, e eu não conseguia mais ficar em pé por muito tempo, e eu tenho 34 anos. Ficar deitado e caminhar por muito, tudo me incomodava. E um médico, quando eu tinha uns 28, 29, já falou, se tu não fizer atividade física para fortalecer, tu não vai conseguir levantar da cama. Até que eu travei. Eu travei um dia, eu fiquei uns 5, 10 minutos sem conseguir me mexer. E aí, na dor, eu acabei me obrigando a praticar atividade física, e fazem mais de 2 anos que pelo menos 2, 3 vezes por semana eu faço. E nunca mais eu tive as dores que eu tinha no mesmo nível. Mas eu tomava remédio para tirar a dor, mas ela não me fortalecia. Isso é um exemplo do corpo físico, mas a gente pode encaixar isso para qualquer coisa. A forma com que a gente lida. Eu estou lidando a causa ou estou só tapeando o efeito? O trabalho interior, o mal não se vence de fora para dentro, e sim ao contrário. Silêncio interior, reflexão, autoconhecimento, prática diária do bem, repetições de coisas que eu preciso fazer até que vire hábito. Tudo que a gente passa na vida, independente de qual área, do que a gente está falando, pode nos incomodar. E se a gente tem desafios diariamente,
nós precisamos construir remédios todos os dias. Mas remédios que curem, não que nos enganem, na verdade. Exemplo prático. Como que eu posso fazer isso também? Respirar fundo antes de agir. Se for para evitar algo em relação a discussões constantes, relacionamento, dificuldades com certas pessoas que a gente convive. Diga não àquilo que te tira do eixo. O dizer não é difícil, mas quantas vezes ele é necessário? E quantas vezes a gente evitou de dizer o não, de não se posicionar com alguém sobre algo que diz sobre nós, não sobre a pessoa. A pessoa não quer seguir aquele caminho, está tudo certo. Mas se me afeta, eu tenho o direito de dizer não. É uma escolha. Afaste-se de discussões improdutivas. O que leva a seguir uma discussão? Guerra de poder? Tá, mas a gente vai chegar onde no final? E o que isso vai nos alimentar? Nos deixar bem porque a gente venceu a briga? Faça um pequeno... troca a reclamação por ação. Quantas vezes a gente fica reclamando sobre tal situação na nossa vida por longos anos, mas a gente, como se diz, não move uma palha para mudar aquele cenário. Isso nos incomoda, isso não me faz bem, essa situação aqui eu estou convivendo há tanto tempo. Só que a gente não se mexe para que mude. E aí a gente alimenta o quê? A reclamação constante. Eu luto muito contra isso, eu era de reclamar. Hoje eu tento agir mais do que reclamar. E acho que estou conseguindo. Mas a gente vê pessoas que, dentro dos meus 34 anos, eu conheci reclamando e até hoje reclamam. E que não estão bem com elas, não comigo. Algumas perguntas, para a gente refletir. Cada um de vocês pode pensar agora. O que hoje mais me tira a paz? O que hoje em cada um de vocês está fazendo mal? Que hábito ou pessoa estou mantendo, mesmo sabendo que não me faz bem? Deve estar passando bastante coisa na cabeça de cada um. Qual é o pequeno passo que eu posso dar para me afastar disso? E a gente tem uma mania, como seres humanos, de esperar só chegar aquele dia perfeito da grande comemoração e não comemorar cada etapa. Vamos pensar numa faculdade. Eu só vou comemorar o dia que eu me formar. Por que eu não comemoro a cada prova que eu passei? Por que eu não comemoro a cada ano vencido? Por que eu não comemoro a cada coisa que eu aprendi e que eu me desenvolvi? Estou pegando um exemplo que é bem fácil de entender isso. Aí eu vou passar 5 anos só pensando e me alimentando daquele desafio, que muitas vezes até gera um pouco de angústias e de situações que a gente passa para poder se preparar naquele desenvolvimento nosso pessoal. E aí por 5 anos da minha vida, eu não vou comemorar nada porque eu ainda não me formei. Daqui a pouco eu vou lá e troco o trajeto, mudo para outra coisa, aí começa tudo de novo. Aí quando eu vi, passou 20 anos, e aí eu não me formei ainda. E daqui a pouco passou mais 5, e daqui a pouco eu desisti de me formar, e daqui a pouco eu decidi fazer outra coisa. E aí eu passo uma vida inteira esperando um dia que pode ser que não chegue porque a gente construiu isso. E parece bobagem, mas aquilo vai nos fazendo mal. Que sentimento que está nos dando? Quando a gente consegue inverter isso na nossa cabeça, e a gente vem trazendo pequenos momentos de conquista, de felicidade, de eu estou caminhando, quanto mais a gente pensa positivo, mais a gente atrai. Coisas que a gente idealiza para o nosso dia, eu visualizo me sentir bem em tal coisa na minha vida. Aquele dia chega, e por incrível que pareça, chega. Tem coisas que eu por 7, 8 anos idealizei na minha vida, e que eu conquistei. Por 10, ou até por mais. Só que muitas vezes a gente não tem paciência para do mal fazer o remédio da forma correta. Muitas vezes a gente pensa que eu vou vir na casa uma vez só, e eu sempre cito isso toda vez que venho aqui, e que os guias ou os médios que me atenderam vão resolver o problema para mim, e que está tudo certo.
E não é assim que as coisas funcionam na prática. A espiritualidade, ela auxilia em muito, mas e cadê a nossa parte? Cadê a nossa construção? Como falei aqui já, e está nesses pontos anotados que eu tive hoje, não existe a cura de fora para dentro. Ela auxilia, ela nos direciona, ajuda, mas tem que ser de dentro para fora. Se eu falar que a pessoa tem mediunidade e que ela tem uma missão de desenvolver e ela não quer, eu não posso pegar e obrigá-la a vir aqui. E aí cada vez que ela vem na casa, ou até mesmo para assistir, aquilo não vai fazer bem para ela, ela vai se incomodar. Mas daqui a pouco chegou um dia de tanta coisa que a pessoa passou na vida, que ela entendeu qual é a missão, que seja vir na casa ou fazer outra coisa. E aí ela desejou. Aquilo deixou de fazer mal e vai ser o quê? Uma construção. Então reflitam em relação a isso, adaptem para aquilo que vocês estão passando, porque a gente sempre tem alguma coisa na nossa vida que nos incomoda um pouco. Que remédio eu posso tirar disso? E qual a virtude eu preciso fortalecer? Então, para encerrar, só uma mensagem que diz que o mal, ele é um chamado, e o evangelho é o remédio. A cura vem quando escolhemos, todos os dias, caminhar para o bem. E eu encerro minhas palavras dizendo que também não adianta a gente só praticar o evangelho, vir na casa e focar só na espiritualidade, mas quando a gente sai daqui, a gente não olhar as nossas atitudes. Para tudo. Para cuidar da gente, do nosso mental, do nosso corpo, das nossas relações, daqueles desafios que a gente está passando. Muitas vezes a gente até escuta que, mas eu também, para as pessoas que já têm uma idade um pouco maior, mas no momento que eu estou na vida, agora é só viver. Será? A gente está esperando o último dia? A gente não sabe qual é o último dia. Eu com 34, quem tem 10, 20, 50, 80 anos. Então que cada um de nós hoje saia daqui com um pequeno passo definido. E o passo que cada vez nos aproxime de quem que a gente quer ser. Espero que as palavras possam ter contribuído um pouco. Com certeza a espiritualidade sempre nos auxilia quando a gente está aqui, E uma boa noite e bom atendimento para quem for passar. Muito obrigado. Então, neste momento, vamos nos preparando para o passe. Todos podem ir sentando confortavelmente, fechando os olhos, fazendo então respirações suaves e tranquilas, e refletindo serenamente em tudo aquilo que precisar e principalmente no que aqui veio buscar nessa noite. Então iniciamos neste momento este passe espiritual, pedindo a presença de Deus Pai Criador, de seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria, e de espíritos amigos de luz, para receber este passe. Mentalize também neste momento, então, a presença do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado, para orientá-lo e protegê-lo. Peça também aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo que o ajude a fazer a sua limpeza espiritual. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos da minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e o egoísmo, para que sejam afastados da minha mente como folhas secas, que se soltam das árvores e são levados pelo vento.
peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e que sejam evaporados no ar como fumaça e levados para serem transmutados na luz em amor. E que os meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, da falta de paciência, da ansiedade e do estresse, sejam corrigidos visando uma nova harmonia no meu ser. E que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham o seu mecanismo de enfermidade interrompido e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde e da minha vida. Que assim seja e assim é. Então, neste momento, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, lembrá-los de quem está nas suas casas que pode estar tomando o copo d'água que deixou no início, os demais podem estar passando aqui do lado e quem tem o atendimento vai ser encaminhado. Tenham todos uma boa noite.